Então, professor Kleber, Fúvio, muito obrigada. Sejam bem-vindos ao nosso enriquecimento curricular Amplexo Educação e, enfim, se vocês precisarem, estamos por aqui. Tá ótimo. Eu vou começar puxando a conversa. Isso aqui é uma conversa com vocês. Isso aqui foi um convite lindo e maravilhoso da Clarissa para nós, né? Em particular para o Fúvio e para mim, que somos coautores dessa obra maravilhosa, liderada pelo Manuel de Oliveira, com a participação do Emílio Matsu e do Edson Henriques. Então, assim, essa apresentação nesse formato é a primeira vez que está sendo feita. Nós já fizemos apresentação em várias unidades da Embraer, em várias empresas aqui do Vale do Paraíba, né? E além do lançamento também inicial do livro na Associação dos Veteranos da Embraer. Então, a gente fez um resumo do resumo, para deixar com vocês, isso aqui vai ficar gravado, para vocês terem, digamos assim, como diria num bom francês, né? Creme de la creme, né? Aquilo de mais relevante da nossa obra, para ficar como registro para todos vocês, né? Então, a gente dá boas-vindas a toda a garotada, a moçada, as mamães e os papais, tá? Nessa conversa sobre o conteúdo da nossa obra. Então, Fúvio e eu, a gente vai trocando figurinha e conversando com vocês, eu começo puxando. A ideia é andar com vocês passo a passo, né, da nossa obra. Vamos lá. Só aqui carregando a bateria, antes que a bateria vai embora. Pronto. Vamos lá. Então, a gente fez todo um roteiro, que é o roteiro do livro, como se fosse um voo de avião, né? A capa já sugere isso muito bem. Então, a gente começa no solo, como é um preparativo de um voo, né? De uma aeronave. Então, primeiramente, é a essência do espírito aeronáutico. Como diz o Manuel de Oliveira, é isso que nos orienta, né? Algo em profundidade, algo muito profundo, conversa com a alma de todos nós, né? Que nos motiva, que nos instiga, para quem adora, e aqui eu sei que tem vários que adoram a aeronáutica, né? E a aviação como um todo, além de outros interesses, mas é o nosso DNA, né? Dizendo assim, né? E agora eu deixo para o Fúvio aí começar a dar os seus pitacos. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo agora e para quem vai assistir depois. Estou muito feliz com o convite da Larissa, porque ajudar outras pessoas a pensar um pouquinho sobre o caminho da vida, como eu, Kleber, Manuel, Emílio e Edson fizemos durante a construção desse livro, é muito legal, é muito bacana. Então, eu dou as boas-vindas aos papais, às mamães, a todas as crianças que estão aqui, e já vou fazer uma provocação. Esse livro é sobre a história de uma empresa. O que será que isso tem a ver com a história de cada um de nós, com as pessoas e não com as empresas? Será que é igual? Será que é diferente? Será que tem coisa muito diferente? Será que tem coisa muito bacana? E daí vem o espírito aeronáutico que o Kleber acabou de comentar, né? Nós temos aqui uma coisa muito importante que move a empresa sobre a qual a gente fala nesse livro, mas que a gente vai descobrir lá para frente se tem, e se tem, qual é a relação com o que move as pessoas, que dá vontade da gente de tomar sorvete, que dá vontade da gente de estudar, o que dá vontade da gente de fazer um aviãozinho de papel. Tudo isso a gente vai ver caminhando pela essa história que a gente escreveu nesse livro. Kleber, muito obrigado aí, Kleber. Vamos para o próximo. Isso, só para fazer um duplo cheque, todos estão me ouvindo? Agora? Está ouvindo, Fúvio? Sim, perfeito, Kleber. Ótimo, ótimo. Então, vamos em frente. Então, a gente começa do espírito aeronáutico, quer dizer,
aquilo que realmente nos move. E a nossa experiência na Embraer, como em outras empresas também do setor aeronáutico, é porque nós temos essa alma, esse espírito, né, do desafio. Né? Como dizem, o céu é o limite, mas hoje nem mais o céu é o limite. Né? Com toda essa aventura aeroespacial, né, estamos cada vez mais desbravando o universo, ou como outros gostam, o cosmos, né, como um todo. Seguindo aqui, nós temos o lema, né, que é o propósito da Embraer, a melhor empresa do mundo para o mundo. Né? Então, como é que isso aí foi construído, de fato? Então, teve todo o início a partir da cultura haitiana, que começou nos anos 50, logo no início, a construir uma cultura. O que é cultura? São os nossos hábitos, aquilo que, de fato, a gente pratica na nossa vida, no dia a dia, seja na nossa vida pessoal, acadêmica, nas escolas, onde quer que esteja, profissional. E isso o ITA, né, desenvolveu, né, ao longo de várias décadas, e quando o engenheiro Osiris nucleou a Embraer, isso naturalmente, liderado por ele, foi passado para a Embraer e aqueles que fundaram a Embraer, constituindo uma cultura de excelência da Embraer. E aí, né? A gente não faz nada sozinho, a gente precisa de pessoas, de talentos. Né? Então, o que acontece com cada um de nós? É como se cada um de nós chegasse ao mundo com um pequeno saco de sementes. O que são essas sementes? São os nossos dons, nossas habilidades naturais. E à medida que a gente vai caminhando na vida, né, a gente vai tendo oportunidade ou não de semear essas sementes. Às vezes sim, às vezes não, às vezes com mais facilidade, às vezes com mais desafio. E é isso que a gente leva, né, saindo de casa para as escolas e depois para a vida adulta, para as empresas, a gente leva esse conjunto que são nossas competências e nossas habilidades, num conjunto amplo, né, de conhecimentos técnicos, tecnológicos, científicos, de liderança, de gestão e socioemocionais. Ou seja, essas várias habilidades de lidar e estar com pessoas e trabalhar com pessoas em equipes, desde a escola. E vocês sabem muito bem, né, e vários aqui já tiveram vários desafios em sala de aula, como é que é isso. Então, a gente aprende fazendo. Né? O ser humano não chega ao mundo com um manual, né, de aplicabilidade. A gente vai construindo ao longo da vida. Por favor, Fúvio. É muito legal essa construção que a gente pode fazer na vida da gente, diferente dos outros entes que existem no mundo, né? Entes são as outras coisas que tem no mundo. Então, por exemplo, a cadeira é um ente, o cachorro é um ente, o mosquito é um ente, a mesa é um ente, né? E esses entes evoluem ou não evoluem de acordo com o que estão. E aí vem a palavra ser, né? O ser humano, ele é alguma coisa. Que coisa que ele é? Ele é essa coisa que ele constrói, como o Kleber falou. É que nem um saquinho de semente. Se você pegar um saquinho de semente e tiver semente de macieira ali dentro e plantar, o que vai nascer? Vai nascer laranjeira? Não vai. Vai nascer macieira. Mas se você pegar um saquinho e dentro desse saquinho tiver semente de gente, vai nascer uma coisa que pode ser tudo. Pode ser o melhor corredor do mundo, pode ser o melhor pai do mundo, pode ser o pior bandido do planeta Terra, pode ser o melhor professor e o melhor amigo do mundo. Então, o ser humano é diferente dos outros. O gato nasce gato, o cachorro nasce cachorro. Ninguém precisa ensinar o gato a comer, ninguém precisa ensinar o cachorro a dormir. Nós, seres humanos, não. Nós temos papai e mamãe que nos ensinam muita coisa, depois nós temos os professores que nos ensinam outras coisas, depois nós temos os amigos que nos ensinam outras coisas. Então, a gente vai se construindo.
o ser humano é um bicho complicado e lindo, muito diferente das outras coisas. E qual a relação disso com uma empresa? Então, vamos pensar na nossa escola. Imagina que eu seja o melhor corredor da escola, tá? Será que isso é legal? Não seria muito mais legal eu ser o corredor que faz a escola inteira ser melhor do que ela é? Então, esse é o relacionamento do ser humano com a empresa, do aluno e do professor com a escola, do pai e do filho com a família, do cidadão com a sociedade. E é isso que a gente disse até agora nesses 3 primeiros capítulos desse livro. É um talento que a gente chama, um talento pessoal que cada um tem. O meu talento pessoal é tocar piano. Eu sei que tem alguns que estão assistindo aqui que são exímios pianistas. A gente viu lá no evento. E eu sei que tem outros que são exímios pintores. E sei que tem outros que são maravilhosos em matemática. E assim vai, cada um é bom numa coisa, mas essa coisa pode ajudar todos os outros a crescerem. Isso é que é o mais legal do ser humano, que é diferente dos animais. Kleber, está contigo de novo. Eu gostaria, aproveitando a sua fala, e agradeço muito todos os aspectos que você trouxe, Fulvio, e aproveitando que você tem, nesses tempos recentes, se debruçado e trabalhado muito, inclusive no ITA, né? Com o resgate, o aprimoramento da cultura itiana, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o desenvolvimento da cultura itiana, né? E desses valores e virtudes que dão esse balizamento, né? Esse canal de orientação para o desenvolvimento humano, acadêmico e profissional. Por favor. Legal, isso é uma coisa muito bacana. Eu recebi uma incumbência 1 ano e meio atrás, quase 2 anos. Fui convidado para fazer parte de um negócio chamado GTDC, Grupo de Trabalho da Disciplina Consciente. Isso é um nome complexo para dizer assim, é gente que pensa na ética. É isso, é um nome complexo, mas o que quer dizer é isso, é gente que pensa na ética. E foi muito bacana, porque há 1 semana e meia atrás, 2 semanas, né? Eu tive a sorte de entrar num arquivo morto que ninguém entrava há mais ou menos 30 anos e fuçar nesse arquivo morto. E eu achei, dentro desse arquivo morto, uma página de papel escrita à mão, datada da primeira reunião da congregação do ITA. Para quem não sabe o que é congregação é aquela reunião dos professores e alguns administradores da escola que tomam conta de como funciona a escola. Mas não é de como funciona se paga conta, se paga professor, se tem que comprar lousa, se tem que comprar giz. Não, não é isso. É de como funciona, como é que a escola transmite o conhecimento que ela quer transmitir. E naquela ata tem lá a fala inaugural do então coronel, na época não era ainda brigadeiro, nem muito menos marechal, Casimiro Montenegro Filho, que foi o grande mentor, o grande idealista da ideia de ter uma escola de excelência que pudesse formar gente que o Brasil precisava na época e continua precisando hoje. Quais foram as bases que ele implantou? Quais foram essas guias que o Kleber falou que existem até hoje? Primeiro, é aquela velha história de que, muito diferente do que acontece em muitos lugares hoje em dia, nós, dentro do ITA, acreditamos que o ser humano é um ser humano bom, verdadeiro e honesto, desde que ele veio ao mundo. Então, nunca a gente olha para outra pessoa dentro do ITA e fala assim, eu não gosto desse cara. Não, a gente sempre dá o famoso voto de confiança. A gente sempre diz, eu acredito em você até prova em contrário. E espero que essa prova em contrário nunca aconteça. Tá? Então, essa é a primeira
é o primeiro guardrail, é o primeiro guia que hoje Marechal, né, que já faleceu, Casimiro Montenegro nos deu. O segundo guia é que, assim, tá bom, se eu confio em você, então você tem que responder a esta confiança que eu te dou com lealdade, com verdade, com sinceridade. Então, eu confio que eu vou te dar uma lição de casa para você fazer, e você vai fazer essa lição de casa sem copiar de ninguém. Você vai, de fato, tentar fazer a lição de casa. Por quê? Porque se você não tentar e copiar, você não aprende. Você aprende a copiar e não a pensar para resolver a lição de casa. E você não vai crescer, você não vai evoluir. Então, a segunda coisa que a gente cultiva é essa lealdade. A terceira coisa é assim, puxa vida, eu confio, você tem lealdade, então existe uma cultura de respeito mútuo entre nós. Eu respeito você como aprendiz, aluno, e você, aluno, me respeita como orientador. Tá? É simples, respeito mútuo um do outro. E respeito não significa abaixar a cabeça. Respeito significa, professor, por que está fazendo isso? Me explica que eu quero entender. Ou assim, aluno, por que você não está prestando atenção? Me explica que eu quero te ajudar. Respeito não é abaixar a cabeça, respeito é um entender o outro e saber o que está acontecendo e os dois cooperarem juntos para que os dois cresçam. Porque se o professor puder entender melhor aquele aluno, por exemplo, que está dormindo na sala porque tá cansado, porque ficou estudando até as 4 da madrugada, né? O professor pode ajudar e falar, tá bom, vai, à tarde vai lá na minha sala que eu te ensino, eu te ajudo, né? Não pode? Claro que pode. Então, é assim importante, é o respeito dos dois lados. E a quarta e último pilar de tudo isso é essa via de mão dupla, ou seja, dentro do respeito, a gente tem que pensar que o outro é diferente de mim. Eu gosto de chocolate. Eu sei que tem gente aqui na audiência que não gosta de chocolate. Eu já estive com essa pessoa num lugar e essa pessoa disse, eu não gosto de chocolate. Ué, ela pode não gostar de chocolate. O que eu tenho a ver com isso? Respeito aos valores do outro. Eu usei chocolate, que é uma coisa muito simples, mas isso vale para amor, isso vale para gostar de cinema, isso vale para gostar de matemática, isso vale para gostar da mamãe e do papai. São valores que a pessoa tem e que estão dentro do respeito. Então, o respeito não é só aquela história de eu com meu amiguinho, eu com o professor, mas é eu com os valores desse outro. Isso tudo a gente trabalha hoje dentro desse comitê, lá no ITA, e a gente faz palestras, a gente faz workshops, a gente faz discussões, para que as pessoas que entram lá e que depois saem como profissionais, continuem com esses valores. E foi muito bacana encontrar isso dentro do ITA, e foi muito bacana encontrar isso dentro da Embraer, porque eu tive isso na minha casa, nos meus pais. Em casa existia esse respeito. Eu nunca fui obrigado, eu sempre fui solicitado a fazer alguma coisa. Filho, eu vou te dar uma obrigação. Você vai ter que regar o jardim todo dia à noite. Eu tinha 5 anos de idade quando me falaram isso, tá? Era minha obrigação, minha responsabilidade. Eu falei, tá bom, pai, essa é a minha função, eu vou regar o jardim todo dia. O jardim ficou lindo, gente. O jardim daquela casa era maravilhoso. Tinha o pinheirinho, tinha roseira, tinha um monte de coisa. E eu regava o jardim. Eu não podia cuidar do jardim, porque eu não sabia cuidar. Tinha um jardineiro que vinha uma vez por semana, mas regar e manter a planta viva era minha obrigação. E eu fazia isso com vontade, com respeito e com amor. Então, isso vale para tudo. Vale para sentar na carteira na sala de aula, vale para ir no recreio brincar com os amigos, vale para trabalhar na escola, estudar na escola, trabalhar na empresa,
vale para tudo, gente. É a coisa mais linda que existe em cima da face da Terra. É isso. E é isso que a gente, esse grupo que cuida de ética, procura passar para os alunos que passam pelo ITA, e não só para os alunos, para os professores novos que entram no ITA, porque eles não conhecem o ITA, eles vêm de outro lugar. Então, a gente passa para os professores, para os administradores novos que vêm para o ITA. Eles não conhecem o ITA, eles vêm de outro lugar, eles têm que conhecer quais são os valores que a gente tem no ITA. Então, a gente faz tudo isso, e isso tem tido um resultado maravilhoso de união, de respeito, de crescimento mútuo, e cada dia está ficando melhor. Eu estou muito contente com esse trabalho. Kleber, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre isso, que é uma coisa que você sabe que me agrada muito, esse cultivar desse sentimento e dessa cultura. Obrigado. Não, é um prazer e é uma oportunidade ímpar, de tal maneira que toda essa garotada, moçada, papai e mamãe, compreendam, né, uma construção, né, parruda, né, que envolveu desde, né, do seu nascedouro, desde né, liderado pelo falecido Marechal Casimiro Montenegro Filho, né, idealizador do propósito do ITA e tudo mais, que os seus, né, sucessores, desde do primeiro reitor do ITA, que foi quem comprou também o projeto dele, que era o diretor-geral de toda a área aeronáutica espacial do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e se tornou, então, o primeiro reitor do ITA, logo na largada, e ajudando a construir o ITA, né? E eu, tendo o privilégio de entrar no ITA em 1972, junto com todos os demais da turma que se formou em 76, em engenharia no ITA, a gente teve uma excelente oportunidade de se desenvolver enquanto pessoa. Eu lembro que na turma assim, chegada, né, naquele ano, tinham predominantemente um número assim, enorme de descendentes japoneses. Mas não tinha só isso. Tinha descendentes, né, e até nascidos, né, na Grécia, na Polônia, na Alemanha, né, no Vietnã, né, na China, e assim. Então, e de várias partes do Brasil também. Então, foi um grande desenvolvimento social, né, socioemocional, já na largada. Quer dizer, um aprendizado, um desenvolvimento humano muito potente, né, juntamente com os conhecimentos técnicos e científicos trazidos por todos os excelentes professores, sem, né, nenhum senão, né? E isso honrou o propósito estabelecido pelo fundador do ITA, o Marechal Casimiro Montenegro Filho. Quer dizer, colocar no mercado, na sociedade, técnicos competentes e cidadãos conscientes. Cidadãos conscientes, a gente faz assim, com isso que o Fulvio explicou muito bem, que está sendo trabalhado e aprofundado e resgatado no ITA de hoje. Seguindo agora aqui, a decolagem. Então, preparamos tudo para decolar. Então, para decolar, vocês sabem, a gente tem, a bordo de qualquer aeronave, apertar os cintos. Então, convido a todos para apertar os seus cintos aí, que agora a coisa vai balançar. Vamos lá. Mudança que faz com disrupção, inovação e pioneirismo. Ou seja, toda a história do ITA, desde, obviamente, acabou de falar aqui o Fulvio Casimiro Montenegro Filho, né? E da Embraer, é uma história de ousadia, de inovação, de pioneirismo, né? E todos vocês são convidados a serem inovadores, pioneiros e ousarem a construir algo potente e deixar, né, na sociedade, nas escolas em que vocês estão e depois no futuro da atuação profissional, os seus compartilhamentos, as suas entregas, né? E aqui eu lembro uma fala de uma excelente mestra, né? O Fulvio conhece bem, porque o Fulvio, inclusive, conhece pessoalmente, coisa que eu não tive esse privilégio, né? A professora Lúcia Helena Galvão, né? Que é professora de filosofia prática, coisa que eu mais adoro é colocar teoria em prática. Então, ela diz que o desenvolvimento do ser humano pode ser avaliado pelas pegadas
que ele deixa no mundo ao longo da sua vida, né? Então, pela pegada, pelos legados, pelo aquilo que a gente entrega, é que a gente vai ser avaliado. Isso em qualquer lugar do mundo, que é assim que o ser humano funciona. Fulvio, eu queria ouvir você, inclusive, porque você não conheceu pessoalmente a professora. Realmente, ela é uma pessoa que, quando ela entra no ambiente, você percebe que ela entrou no ambiente. Ela não precisa abrir a boca, você não precisa conhecê-la fisicamente, você percebe que aquela pessoa que está entrando ali tem uma coisa diferente. Ela foi muito engraçado, porque eu só a conhecia de vídeo, né? E aí fui recebê-la no hotel, e estou sentadinho ali, quietinho no banco do hotel, na cadeira do hall do hotel, e esperando ela vir ali, porque eu ia levá-la para um evento. Sabe quando você, de repente, assim fala, a porta do elevador começou a abrir, eu não vi ela, a porta ainda estava fechada. Eu falei, é ela lá dentro. Gente, é incrível quando uma pessoa tem uma competência, uma capacidade, uma característica de bondade incondicional, como isso extravasa, como isso sai, como isso vem à tona. E interessante, ela veio direto a mim, assim, ela não me conhecia, então como é que ela adivinhou que eu era eu, né? Foi muito, muito bacana o encontro. Bom, nesse sentido, é muito importante a gente lembrar que, como o Kleber disse, logo na primeira fala dele, que o céu é o limite, né? O que será que é mais importante? O que impede a gente de voar mais alto do que alguma outra coisa? Tem teto? Tem limite que segura a gente? Ou o universo, ou o cosmo, como eu gosto de falar, o Kleber já me cutucou, não tem limite. Se não tem limite, a gente olha assim e vê, tem um monte de gente, e isso eu tirei de uma ideia, de uma conversa com a professora nossa amiga, nossa, me deu branco no nome dela. Não, Lúcia Helena Galvão. Bom, isso. Eu tirei de uma conversa com ela. Está todo mundo fazendo uma determinada coisa. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, todo mundo vai para o norte. Todo mundo conhece aquele caminho, todo mundo sabe, chega lá, todo mundo... É fácil, né? Se todo mundo já conhece, todo mundo já foi, ninguém foi disruptivo, ninguém inovou, ninguém foi pioneiro, eu vou só repetir o que todo mundo faz. Será que não é mais corajoso? Será que não é mais bacana? Será que não é mais legal? E será que não é mais gostoso de conviver se eu, em vez de ir para o norte, eu ir para o sul? Será que não é mais bacana isso? Por que eu tenho que ir para o lugar que está indo todo mundo? Lógico que eu tenho que conhecer por que todo mundo está indo para lá, o que tem lá, o que não tem lá. É lógico que eu preciso conhecer. Mas também é bacana eu procurar e desbravar alguma coisa que ninguém conhece. Né? É muito bacana isso, procurar quem não conhece ou aquilo que é novo e inovador. E será que isso acontece com as empresas? Né? Acontece com a gente. A gente procura aprender na escola alguma coisa que a gente não sabe, então a gente está inovando, a gente está aprendendo. A gente procura, depois que sai da escola, no trabalho, o chefe dá um serviço para a gente que a gente nunca fez, aí a gente vai ter que aprender como faz, né, Kleber? Vai e faz, ele falava para a gente, né? Vai e faz, se vira. Aí você vai estudar, você vai aprender, você vai inovar e vai fazer. Empresas fazem a mesma coisa. Ué, peraí, mas gente inova e não empresa inova? Ou empresa inova e não gente inova? Ou os dois inovam? Ué, será que não tem uma coisa mais ou menos parecida entre essa coisa chamada empresa
e essa coisa chamada gente, né? Eu vou deixar no ar essa pergunta, porque lá no final a gente tenta responder se tem alguma semelhança entre essas duas coisas. Kleber, está contigo. Então, você sabe, Fulvio, eu não posso perder uma bola quicando na quadra que eu tenho que fazer ponto, né? E me veio aqui, né? E a gente sabe, né? A gente já se conhece há um bom tempo, já tivemos à frente de vários desafios, você e eu. É assim, me veio, Fulvio, uma questão que eu acho que é um bom case, que é seu, pessoal, né? Então, você é a autoridade, de fato, para falar sobre isso. O que me veio aqui, Fulvio, é assim, em se tratando de pioneirismo, né, inovação, o que tem a ver na sua biografia, porque a grande maioria aqui, eu, né, arrisco a dizer que não conhece em profundidade a sua biografia, mas, assim, o seu, né, vínculo e o seu início, de fato, né, com a aviação, né, numa idade tão jovial, que foi o seu fato, né, e depois, muitos anos depois, até décadas, você ter liderado e ter sido chamado a liderar um projeto que gerou uma aeronave que abriu espaço a uma nova unidade de negócio da Embraer, que hoje é um dos grandes sucessos do portfólio da Embraer. Você pode compartilhar com a gente um pouco desse recorte, vamos dizer assim, da sua biografia? Com certeza, Kleber, isso tem tudo a ver com disrupção, pioneirismo, inovação, né? Bom, não é segredo para ninguém, se eu estou aqui, que eu gosto muito de aviação. Isso não tem jeito. Para mim, aviação e pudim estão no mesmo grau. Eu como os dois assim de colherada, tá? Então, gosto muito, sempre gostei. Então, desde pequeno, eu sempre gostei muito de aviação. Eu queria ir para a escola de Barbacena, Barbacena é o ensino médio da Força Aérea em preparação para o ensino superior, tá? Que antigamente, na minha época, a gente chamava de colegial. Alguns papais aqui vão lembrar. E eu não pude ir para Barbacena porque, por um destino, e destino a gente não discute, a gente aceita e trabalha com o que nos foi dado, né? São as sementinhas que deram para a gente quando a gente veio para essa bolinha azul redonda aqui. Por um destino da vida, eu tinha um problema de vista. Então, eu não poderia ser oficial aviador, então eu não poderia continuar na carreira. O problema de vista não era tão grave assim, a ponto de me proibir de voar, mas ele não permitia que eu fosse o que eu queria ser, que era piloto de caça, que era aquele piloto dos aviões super avançados, etc, etc. Então, o que eu fiz? Voltei para minha casa quietinho, né? Passei um tempo lá em Barbacena, fiquei lá, fiz muita bagunça lá, aí descobriram que eu tinha esse problema de vista, eu tive que voltar para casa, voltei e falei, vou refazer meu caminho. O que eu vou fazer? Vou aprender a voar. Assim, eu vou aprender a voar. Só não posso ser piloto de caça, mas posso ser piloto de outros tipos de aviões, vou aprender a voar. E fui me matriculei no Aeroclube. E com 14 anos de idade, um dia, o meu professor, né, que a gente chama de instrutor em aviação, me leva até a ponta da pista, manda eu parar. Depois de várias voltas, vários treinos, vários exercícios, ele manda eu parar ali na ponta da pista, abre a porta do avião, salta fora, fecha a porta e fala, vai. Uau! Uau! Falei, nossa, tá comigo, só eu sozinho, só eu e o avião, com 14 anos. Aí, naquela hora, um pequeno medinho fez parte. Por quê? Porque ter medo faz parte do jogo. Quem não tem medo e faz qualquer coisa sem medo é bobo, é irresponsável. Eu tive medo, sim. Claro que tive. Mas depois dos primeiros 200 metros correndo na pista, acabou o medo. E tudo aquilo que eu tinha aprendido com aquele instrutor, que já faleceu, sobrenome Feijó, era o sobrenome dele. Naquela época era permitido
fumar dentro do avião, ele fumava cachimbo dentro do avião, era horrível. Mas ele era uma pessoa muito boa e um excelente instrutor. Tudo que eu aprendi com ele desceu assim para dentro de mim, e não é que eu ficava pensando, não, agora eu vou apertar o botão, agora eu vou virar para a direita, agora eu vou virar para a esquerda. Não, simplesmente desceu no meu corpo, ficou como parte de mim, e eu simplesmente saí voando, como se o avião fosse parte de mim, porque eu tinha tanta segurança, tanta tranquilidade, tanta calma naquilo que eu tinha treinado repetidas vezes, que eu estava seguro de mim. Eu estava tão seguro de mim que eu esqueci que era o meu primeiro voo. E que eu esqueci que eu não podia ir longe. Porque aluno, enquanto não tirar a carteira de piloto oficial, não pode sair da área do aeroclube. E eu esqueci. Fui passear com o avião. Eu falei, oba, estou aqui em cima, vou passear. Bom, fui passear, passei longe, fui em um monte de lugar, fiz um monte de coisa que não podia fazer como primeiro voo, errado. Quando eu voltei de volta, pousei no aeroclube. Um dia, com calma, eu conto como é que foi a história de eu voltar. Tinha lá uma suspensão. Sabe quando o diretor da escola chama você e suspende você porque você fez uma arte? O diretor do aeroclube me suspendeu. Me deu uma suspensão e eu fiquei sem voar um tempão, porque eu fiz coisa errada, né? E aí vai um truque para vocês. O diretor do aeroclube era meu pai. E ele não teve dó. Ele falou, fez coisa errada, vai pagar o preço. Responsabilidade e lealdade. Confiaram em mim e eu não fui leal. Eu saí da área. Eu não fui responsável. Então, tive que arcar com a consequência disso. Tá? Bom, isso aconteceu lá nos 14 anos. Aí depois, lá na frente, como o Kleber falou, estou lá trabalhando na Embraer, feliz da vida. Aí veio uma empresa multinacional, uma multinacional assim gigante, tá? Todo mundo conhece, eu não vou falar o nome, mas é uma puta de uma multinacional. Ele falou, Fulvio, você quer trabalhar com a gente? Aí eu falei, quero. E pedi demissão da Embraer. Aí, quando eu pedi demissão da Embraer, o diretor de recursos humanos falou assim, o que aconteceu, Fulvio? Quem pisou no seu calo? Eu falei, não, ninguém pisou no meu calo. Apenas eu tive uma oferta de desafio, de ser pioneiro, de fazer inovação e disrupção em um outro lugar. Aí ele falou, é isso que você quer? Você quer um desafio? Tá bom, vem cá, vou te dar um desafio. Foi lá e me apresentou um projeto que estava começando, estava ainda engatinhando, estava cheio de problemas, e ele falou assim, você quer tentar resolver os problemas desse projeto? Porque para resolver os problemas desse projeto, o jeito normal que a gente sabe fazer não está resolvendo. Você vai ter que inovar, você vai ter que ser disruptivo, você vai ter que ser o primeiro a fazer diferente. E eu fiz, falei, quero, e fiz. Eu criei todo um jeito de fazer gestão de projetos na Embraer diferente, eu criei todo um jeito de tratar as pessoas que trabalhavam comigo diferente, eu transmiti confiança, eu transmiti lealdade, eu solicitei lealdade, eu solicitei confiança, eu trabalhei com as pessoas e o projeto saiu. Esse projeto chamava-se Legacy, na época 600, tá? E é o projeto que, então, em sendo um projeto feito, concluído, real, existente, mesmo que não cumprindo como se desejava 100% da performance por vários problemas, que foram problemas que eu deixei organizado para serem resolvidos depois, né? Porque o tempo não dava para resolver ali, mas mesmo sendo esse projeto, ele foi o estupim, ele foi o primeiro projeto que então falou, tá bom, então agora a gente sabe fazer avião executivo, que é avião chique, com banheiro com torneira de ouro,
com poltrona que reclina e vira cama, com sofá, com mesinha, com telefone, todas essas frescuras que avião de gente rica tem, né? E aí nasceu, como o Kleber disse, nasceu desse projeto a divisão de aviação executiva da Embraer. E essa divisão de aviação executiva hoje tem um avião que há 13 anos é o avião mais vendido do mundo, que é um filhotinho desse avião que eu fiz, é um derivado dele. E que o filho do Kleber trabalha nesse avião. O filho do Kleber trabalha no projeto desse avião e cuida de uma enorme parte desse avião. Então, ou seja, eu deixei uma história que outras pessoas, como o filho do Kleber e outras pessoas que estão lá, estão continuando e que criou história no Embraer. Foi uma história de pioneirismo, de inovação, de disrupção, e que criou todo um setor onde a Embraer hoje pode confiar, pode crescer, pode ter dinheiro para pagar seus funcionários, né? Porque a empresa quer isso, a empresa ela não quer só vender, ela quer vender e pagar seus funcionários. Ela não quer só vender e pagar seus funcionários, ela quer vender, pagar seus funcionários e ter a família dos seus funcionários bem, né? Porque todo mundo que está ali tem que estar bem para a empresa estar bem, né? Do mesmo jeito que lá em casa o papai da gente quer que todo mundo esteja bem. O filho, a esposa, a empregada, todo mundo, o cachorro, né? A gente quer que todo mundo esteja bem. Então é isso, essa é a historinha de como eu voei pela primeira vez e como eu fiz o desenvolvimento que virou a área comercial de aviação executiva da Embraer. Obrigado pela oportunidade, Kleber. Prazer, é um prazer. Eu adoro histórias de vida e biografias. Aprendo muito, com todos, sem exceção. Eu adoro. É uma grande fonte de aprendizados e muito aprendizado. Então, vocês vejam que coisa bonita, né? Essa questão da ousadia, da inovação, do pioneirismo. Isso se desdobra num legado, né? Que o Fulvio citou, né? Meu filho Leonardo, né? Ele já falou, papai, tudo que existe no Phenom 100 e 300 passou pela minha mão em termos da aviônica, né? Aviônica e eletrônica embarcada nas aeronaves para propiciar que os pilotos possam fazer todo o desempenho seu, né? Em termos de decolagem, comunicação e tudo mais, né? Mas um outro aspecto humano que eu queria destacar, que o Fulvio mencionou, por isso eu quero amplificar isso, todos nós, cada um de nós, seres humanos, entre várias características, uma delas é o nosso corpo físico e fisiológico. Ele é nossas memórias. O Fulvio falou, né? Ele voou porque ele sentiu o avião nele, no corpo dele. E assim, né? Um bom piloto, a gente sabe na aviação, é quando... E essa é a fala dos pilotos. Quando o piloto veste o avião, né? Quer dizer, incorpora literalmente em si o avião. E aí ele domina as habilidades para pilotar aquele avião em várias situações, até nas situações mais adversas. Então, essa memória viva, que é o nosso próprio corpo físico e fisiológico, é aquele que nos serve de memória ao longo de toda a nossa vida. Por isso que é importante a aplicabilidade, né? Não basta a teoria, a gente tem que experimentar, tem que usar o corpo físico, o fisiológico, as mãos, para ser criativo na prática e elaborar coisas físicas. E isso gera conhecimento para cada um de nós e propicia ainda mais o que está aí escrito, os nossos aperfeiçoamentos e aprendizados ao longo de toda a vida. Então, queria destacar isso aqui para ficar registrado também a quem for nos assistir posteriormente. Seguindo aqui, evolução conjunta com protagonismo e melhoria contínua, né? E aí a gente tem, no nosso livro, cita excelentes autores, né? E um deles, né, um renomado, que é o Dr. Peter Senge, né? Seja formado em engenharia em Stanford. Stanford é a universidade que criou no mundo o conceito da hélice tripla, ou seja, integrar
projetos de interesse acadêmico, empresarial e da sociedade. Isso foi Stanford que criou, né? Esse modelo, até hoje válido. Depois, ele seguiu na carreira dele, um mestrado no MIT, que foi o berço de referência para o ITA, né? Com doutorado e também em filosofia. E ele traz algo que é pioneiro no mundo, né? E todos usam, inclusive a China, né? A organização que aprende. Então, quanto que a cultura de excelência de uma organização é saber desenvolver e manter viva essa cultura de excelência, esse aprendizado continuado da própria organização da empresa, coisa que o próprio Fúvio já falou na experiência dele, né? Ele transformou a experiência dele num legado, e esse legado gerou um negócio novo para a Embraer, um portfólio novo, que se tornou um case de sucesso, com vários produtos, e um deles que eu citei, que o Fúvio citou, que é o Phenom 300, onde o meu filho Leonardo teve a oportunidade de trabalhar também vários anos. Dando sequência aqui, a excelência, né? Como é que se constrói essa coisa chamada excelência e esse modo de ser de uma empresa, né? Fúvio, você já deu vários exemplos, mas você tem outros, né? Você teve um outro projeto também que você foi convidado a participar e construir algo novo que precisava ser feito, né? Em prol da melhoria, né? E precisou, sem dúvida, de coragem, ousadia e sabedoria. Você pode contar o outro projeto que você também ajudou a constituir, que faz parte da grande Embraer? É bom, é muito bacana, assim, eu acho que é muito bacana porque tanto no projeto anterior, que virou a aviação executiva, como nesse projeto, algumas coisas se destacam que eu gostaria de dizer. Que nem lá, quando eu fui decolar, que eu tinha medo, mas logo em seguida eu tive coragem. Então, é importante ter coragem para saber decidir, posso ir à frente ou não. Outra coisa, as pessoas que estão em volta da gente nos ajudando. O meu instrutor, por exemplo, ele estava ali no solo, de bracinho cruzado, mas com certeza na alma dele ele estava comigo lá em cima, no avião, querendo me ajudar, né? Então a gente tem que ter justiça e honestidade e verdade e lealdade com as pessoas. A gente tem que ter também autocontrole do que a gente faz, para poder saber que comandos usar para fazer determinadas coisas. E a gente tem que ter conhecimento, sabedoria. Sabedoria é mais que conhecimento escolar. Sabedoria é conhecimento escolar somado à experiência de vida. Tá? Então, o que foi esse outro projeto? Foi muito engraçado, porque eu tinha acabado o meu mestrado no ITA e estava terminando o projeto já do Legacy, já estava entregando tudo que tinha que entregar, e aí um dos diretores da Embraer, na época era diretor, não era vice-presidente ainda, chamou para conversar e falou assim, precisamos da sua ajuda. Eu falei, uau, alguém precisando da minha ajuda? Que bacana, vamos ver o que eu posso ajudar. Será que eu posso? Né? E ele me deu 4, 5 folhas de papel assim, tá? Com uma ideia esboçada, ou seja, era a ideia de alguma coisa que podia acontecer, não era alguma coisa que já existia. No caso do projeto anterior, do projeto do Legacy, que virou a aviação executiva, já existia alguma coisa e eu consertei aquela coisa. Nesse caso, não existia nada e eu precisava criar do zero. Qual era a ideia? A ideia era a seguinte, naquela época, para cada novo cliente que a Embraer tinha, ela arranjava um financiador e fazia um contrato. Então, por exemplo, o cara comprou 20 aviões, então tinha lá uma entidade que financiava os 20 aviões, que ninguém tem dinheiro para botar... Ninguém não, pouca gente tem dinheiro para botar a mão no bolso e comprar 20 aviões, tá? Então, alguém financiava, esse cara financiava, comprava os 20 aviões financiados,
E esse financiamento era administrado junto com quem ia usar o avião, por exemplo, com a Gol, com a Latam, com a Delta Airlines, com a American Airlines, etc. Então, para cada contrato tinha uma estrutura dessa. Naquela época, tinha mais de 38 estruturas dessas andando. E administrar 38 estruturas dessas não era bolinho. Precisava de muita gente, muitos advogados, muitos engenheiros técnicos para cuidar da parte técnica do contrato. Então, era um consumo muito grande de tempo de funcionário. E tempo de funcionário para uma empresa significa dinheiro. E esse dinheiro tem que ser cobrado de alguém. Então, se a gente puder diminuir isso e tornar a administração desses contratos mais eficientes, a gente diminui essa parte do custo que a gente põe nos aviões. E das duas, uma, ou eu diminuo o preço e vendo mais no mercado, ou eu aumento minha margem de lucro. O jogo era simples, mas era esse o jogo que eu tinha que fazer. Eu tinha que inventar, com coragem e sabedoria, um novo jeito de administrar que fosse mais fácil do que esse que a Embraer usava. E eu comecei a dar trato da bola. Saí da área de engenharia, fui para a área do financeiro e comecei a pensar como eu vou transformar o meu conhecimento técnico em conhecimento que administra contratos e dinheiros. Como isso vai se juntar? E eu comecei a pensar muito, estudar muito e fazer conta de como é que um avião custava para quem financia, como é que um avião custava para quem opera. E quanto ele custava para fabricar, a gente já sabia. A Embraer já tinha isso bem calculado. E eu juntei essas três coisas e falei, vamos lá, vamos tentar formatar um jeito de operar que eu consiga cuidar de equilibrar estas três coisas num único jeito de administrar. E aí nasceu a ideia de criar um único ente, que seria o único administrador, o único financiador, o único intermediário de todo e qualquer contrato que a Embraer viesse a fazer. E esses 38, mais de 38, que existiam na época, iriam migrando para dentro desse outro ente, dessa unidade, né, dessa divisão da Embraer, com o tempo, lentamente, porque vocês ainda não tiveram essa experiência, mas os papais e as mamães de vocês já tiveram, certos contratos não podem ser interrompidos no meio do caminho. Tá? Existe todo um trabalho para mudar o contrato. Né? Então, alguns contratos não podiam ser interrompidos no meio do caminho. Então, nós fizemos isso, nós transformamos equações matemáticas em equações de gestão, de custo, de como financiar um avião, equações matemáticas em equações de custo de quanto devo cobrar pela manutenção do avião, quanto um avião custa para continuar voando, né? Porque uma coisa é comprar o avião financiado, outra coisa é continuar fazendo ele voar. Se furar um pneu, tem que trocar o pneu. Quanto custa o pneu? R$2? Não, não é R$2. Pneu de avião é um pouquinho mais caro que R$2, né? E assim vai. O motor falhou, tem que consertar o motor. A cadeira onde o passageiro senta rasgou, porque a moça tinha uma bolsa com uma coisa de metal e a bolsa rasgou a cadeira, vai ter que consertar a cadeira. E assim vai. Nós fizemos equações matemáticas para precificar tudo isso. Nós construímos essas fórmulas matemáticas que transformavam a prática e a realidade, como o Kleber disse, em números administráveis em contratos. E criamos uma divisão que a gente carinhosamente chama de Banco Embraer. Ela tem toda a estrutura típica da parte de financiamento de um banco. Ela não é um banco comum onde alguém tem conta, ela é só a parte de financiamento de um banco, mas a gente chama carinhosamente de banco, tá? E é o banco que hoje faz todas as vendas, André, absolutamente todas. Isso começou lá em 2006 e levou mais de 12 anos
para ficar operacional por causa desses 38 contratos. Ele foi crescendo, foi absorvendo esses 38 contratos, etc., até que 2018, 2019, ele já estava 100% operacional, né? Então, essa foi a outra área que eu tive coragem, e foi muito engraçado, porque essas equações eu tinha que fazer de uma maneira que eu conseguisse enxergar todas elas. E no computador não dava para fazer isso. Então, tinha uma lousa branca na parede do financeiro, e eu escrevia as equações e ia corrigindo as equações naquela lousa branca. E eu colocava embaixo uma anotaçãozinha para a faxineira: pelo amor de Deus, não apague, porque senão no outro dia eu não ia lembrar. E eu lembro que eu ficava até tarde, porque era mais silencioso, era mais tranquilo. Eu sempre gostei de trabalhar em silêncio. Tem gente que gosta de trabalhar com barulho em volta. Meu filho, por exemplo, ele gosta de botar o fone de ouvido, botar música e vai estudar, e estuda e tira nota. Eu não consigo, eu preciso de silêncio para estudar. Então, cada um é cada um, né? Aí eu deixei lá, e um dia passou o cara que me chamou, depois que virou vice-presidente: o que você está fazendo? Eu estou falando: estou fazendo o que o senhor mandou, as equações para poder transformar em contrato. Ele: não entendo nada disso, você tem certeza que vai dar certo? Eu falei: claro que vai, o senhor não pediu, eu não prometi, eu não vou cumprir, eu estudei para isso, eu vou fazer, e está lá. Hoje está funcionando, faz todos os contratos da Embraer, ajuda a Embraer a administrar mais facilmente, sem muita preocupação, sem muito custo administrativo. Isso ajudou bastante a Embraer, facilitou a vida da Embraer bastante. Eu acho que tive muita coragem, porque foi um desafio grande. Tive sorte de ter pessoas boas na minha equipe que me auxiliaram, várias pessoas, várias, não foi só uma. Eu não fiz isso sozinho. Muita gente me ajudou, muita gente, e construímos tudo isso e fizemos isso funcionar e auxiliar a Embraer. Óbvio, a equação fui eu que fiz, mas muita informação do que estava na equação, muitas pessoas me deram. Muitas pessoas me deram a luz: põe mais isso que você esqueceu, ou tira isso e divide por 2, porque isso aqui não é tão importante assim. E assim foi, criando, e depois criando as regras no contrato, junto com o advogado, sentava com o advogado, transformava aquela equação num texto contratual, e assim foi, até criar e virar o que é hoje. Obrigado, Kleber. Um prazer. Então, vocês vejam, né, vários exemplos, né, e por isso que é bom ter o Fulvio a bordo, porque a biografia dele, né, desde garoto, vocês já viram, é muito rica, né? E ele acabou de nos apresentar a experiência pessoal, que envolve coragem, desafio, né, como manter uma empresa robusta, né, e competitiva. Ele mostrou isso, né, reduzindo custos e ganhando maior performance organizacional. E um legado, ele falou, né, começou a operar em 2006, nós estamos em 2026, 2 décadas já operando, né? Olha que coisa maravilhosa, que excelente exemplo de um case de sucesso mesmo, né? Não é à toa. Então, fica aqui também essa contribuição nossa, de não só da teoria, que é importante, claro, a gente ter um bom embasamento de fundamentos científicos, matemáticos, como ele falou, a matemática é uma excelente linguagem, né, e disciplina, né, também chamada da rainha das disciplinas, né, no universo ou no cosmos, como prefere o Fulvio, mas física, química e tudo mais. Agora, precisamos da aplicabilidade. Sem aplicabilidade, a gente não constrói e não deixa legados efetivos para a sociedade. Continuando aqui, a sustentação, quer dizer, vocês já viram várias iniciativas, né? O avião estava no solo, foi preparado, nós decolamos, e agora, como manter o avião voando? Então, a gente precisa de autonomia, né? Então, um exemplo que muitos conhecem é da própria águia, né? Que voa alto, né? Renova o seu bico quando necessário ao longo da vida, isso é real, né? Ela troca o bico
ela sozinha faz isso, né? E vocês veem que hoje a empresa da qual a gente está falando aqui, comentando nossos aprendizados, nossa experiência, né? Tem todo uma pujança, né? E não é à toa que ela é reconhecida no mundo, e particularmente como a terceira maior indústria de aviação comercial do mundo, porque ela, desde o início, veio se desenvolvendo, baseado, como vocês já viram, em excelentes fundamentos, valores, virtudes, competência, ousadia, pioneirismo e tudo mais, ao ponto de hoje dominar plenamente tudo que faz parte de um ciclo completo de uma indústria de aviação no mundo. E olha, poucas, muito poucas, contadas aqui, ó, sabem fazer isso que a Embraer faz, tá? Então, a gente nomeia porque isso é algo muito robusto e é um diferencial do nosso país, sim, com todo carinho e respeito por todos os demais. Continuando, essa é a parte que também o Fúvio adora, mas ele já deu um exemplo, né? Quando ele falou da experiência dele em liderar toda a equipe que desenvolveu o Legacy, culminou com êxito, primeira aeronave de aviação executiva da Embraer. Claro que tem os aspectos físicos, né? Como o Fúvio falou. O avião precisa de asa, de motor, de fuselagem, né? de aviônica embarcada, tudo isso precisa. Agora, como o Fúvio gosta de falar, né? A gente pode pegar a Embraer, né? Tirar lá todo mundo da Embraer, deixar ela só as máquinas, os computadores, né? Os hangares, a infraestrutura lá, tal como é, e a gente olha para ela e fala, Embraer, vamos lá, sem gente, né? Tudo vazio. Produz aí os aviões. Não, né? Não tem como. Né? Como o Fúvio falou, ele não fez nada sozinho. Ele liderou, sim, ele tem capacidade de ousadia, pioneiro, tem, né? Junto com a equipe. Então, isso faz parte. A capacidade de liderança e gestão faz parte de um bom profissional, né? Então, é isso, né, que traz esse amor pelo que faz, e essa conexão com essa plenitude, ou seja, algo maior, né? Um sonho maior. Como disse várias vezes o engenheiro Osiris Silva, já que sonhar dá o mesmo trabalho, né? Tanto faz sonhar pequeno como grande, então vamos sonhar grande. E assim fica para todos vocês, né? Vocês têm o direito de sonhar em grande. Ah, quero, né, fazer neuroengenharia, né, no MIT. Vamos lá, a gente apoia. O que mais? Quero ser astronauta, a gente apoia. E assim por diante, não tem problema. Façam, né, realizem seu propósito de vida e trabalho, realizem os seus sonhos. O Fulvio e outros, seus professores, seus pais, estamos aqui para ajudar vocês a desenvolverem e realizarem essa sua jornada. Ok? Asas precisam de equilíbrio, movimento e harmonia. Bom, agora eu tenho que chamar o especialista, né? Fúvio, né? Formado na USP em Engenharia Mecânica e Engenharia Aeronáutica. Agora é com você, Fúvio. É muito interessante esse ponto, porque, lembra, a águia voa alto, ela está lá em cima, ela tem 2 olhos que são 2 lunetas, de lá de cima ela enxerga um ratinho no chão, caça o ratinho, come, sobrevive e dá para os filhos dela de comer. É um jeito de viver, certo? A águia vive como águia. E a andorinha? Vocês já viram uma andorinha sozinha? Eu nunca vi. No mínimo 4, 5. Sempre em bando. Por quê? Porque elas caçam em bando, elas sobrevivem em bando, uma ajuda a outra. Se a andorinha fosse tentar viver como águia, ela morria. Tem um livro muito bonito sobre andorinha tentando viver como águia, que chama-se Fernão Capelo Gaivota. Se vocês puderem ler um dia,
Vocês vão entender o que eu estou falando. Só que o ser humano não é nem andorinha, nem águia. Então, tem hora que o ser humano vai fazer alguma coisa sozinho, como a hora que eu estava sozinho lá na frente da lousa, e tem hora que o ser humano precisa de outros para ajudá-lo. E essa é a diferença do ser humano e do ser não humano. O ser humano precisa equilibrar essas duas pontas. Ele não é gato que só sabe ser gato. Ele pode ser gato, ele pode ser cachorro. Ele pode miar e ele pode latir. Ou a gente não sabe imitar os dois? Claro que a gente sabe. Só que o gato não sabe imitar o ser humano. O cachorro não sabe imitar o ser humano. Então, o ser humano é uma máquina linda. E essa máquina linda tem um potencial muito grande, enorme. E essa máquina linda precisa ser equilibrada para poder ter movimento com harmonia. Imagina eu fazendo engenharia mecânica e engenharia aeronáutica ao mesmo tempo. Eu tinha que equilibrar as aulas, porque tinha aula que caía no mesmo horário. Eu tinha que escolher qual das duas eu ia fazer esse semestre e qual eu ia fazer no semestre que vem. Né? Eu preciso, de fato, saber equilibrar as coisas. Que hora eu vou me comportar como águia, que hora eu vou me comportar como andorinha. Que hora eu preciso ter a coragem da águia de fechar a asa e mergulhar de não sei quantos metros de altura, direto com a asa fechada para o chão, para o ratinho não fugir, porque se ela não mergulhar rápido, o ratinho foge, tá? Só que se ela chegar muito rápido no chão, ela se esborracha. E ela tem toda uma técnica para abrir a asa e pegar o ratinho, sem se esborrachar no chão. Então, que hora eu vou agir assim, e eu tenho que aprender a técnica de abrir a asa para não me esborrachar no chão, né? E que hora eu vou agir como andorinha, que eu vou chamar, gente, vem cá, me ajuda. 1, 2, 3, 4, 5, vamos trabalhar junto. Então, no avião é a mesma coisa, na empresa é a mesma coisa. Imagina uma empresa que só tenha pessoas que fabricam. Quem vai vender? As coisas vão ficar empilhadas lá no final da linha. Imagina uma pessoa que só saiba fazer feijão. Será que essa pessoa vai sobreviver? Ela não sabe fazer outro tipo de comida, né? Então, a gente precisa de equilíbrio. Nós, como seres humanos, pelo fato do universo, desse maravilhoso dono do universo, ter nos dado essa amplitude, essa gama enorme que a gente tem de potencial, de capacidade, nós temos o livre-arbítrio de poder escolher e equilibrar as coisas que fazemos. Ah, eu quero ir na escola, eu quero aprender a fazer escultura, eu quero aprender a pintar quadro, eu quero aprender a tocar piano, eu quero aprender a andar de bicicleta, eu quero aprender a nadar, eu quero aprender a tocar piano, eu quero... Epa, não cabe num dia só tudo isso. Eu vou ter que escolher um equilíbrio. Para vocês terem uma ideia, olha só que legal. Olha que legal aqui, ó. Tá vendo isso aqui? É eu equilibrando a minha semana. Lá em janeiro, eu construí a minha semana equilibrada. Eu sou como qualquer um. Todo mundo, todo ser humano faz isso. A primeira vez que eu aprendi a fazer isso na vida, eu era criança. Eu estava no que vocês chamam de ensino fundamental hoje. Meu pai me chamou do lado e falou assim, filho, você quer fazer muitas coisas. Foi engraçado que ele falou isso. Você quer fazer muitas coisas. Então, vem cá, vamos dividir sua semana em horas. E ele me ensinou a fazer isso. Aí eu botei lá, quero fazer educação física, eu sou muito magrinho, eu queria fazer exercício para deixar meus músculos fortes, não engordar, não ficar nada disso, eu queria ficar saudável. Né? Então, eu queria 1 hora para fazer exercício. Eu queria hora para estudar literatura, que eu gostava muito de ler. Eu queria 1 hora para estudar matemática, porque eu gostava. Eu queria 1 hora para construir meus aviãozinhos de brinquedo.
E meu pai me ensinou a organizar tudo isso. Equilíbrio, para poder ter harmonia na vida. Equilíbrio, para você poder saber como você vai executar o seu movimento. Quero ser astronauta? Tá bom. Vamos organizar minha vida para que eu seja astronauta. Quero ser astrônomo. Vou organizar minha vida para ser astrônomo. Quero ser médico. Vou organizar minha vida para ser médico. Quero ser um eterno estudante de matemática para desenvolver a matemática, porque a matemática é uma ferramenta linda e eu gosto dela. Vou organizar minha vida para estudar matemática. Quero ser o melhor cozinheiro do mundo. Vou organizar minha vida para ser o melhor cozinheiro do mundo. Vou equilibrar a minha vida. Vou dar harmonia a ela para que eu possa fazer o movimento que chega onde eu quero. Né? Aí tem uma frase muito interessante nesse slide. Sair do parafuso. Eu acho que a maioria aqui que conhece aviação conhece o que é parafuso. Parafuso é quando o avião está lá em cima, ele aponta para baixo assim e vem girando. Isso é uma manobra extremamente perigosa. Por quê? Primeiro que ela está virando direto para o chão, né? Quem é que quer voar apontado para o chão? Eu não quero. Ninguém quer. Segundo, que devido às características físicas do que é voar e do que é um avião, quando um avião entra no parafuso, existem técnicas especiais para sair do parafuso. Para você parar de girar e voltar a voar na horizontal. Isso é uma sabedoria de equilíbrio. Se você não tiver esta sabedoria de equilibrar o voo para poder sair do parafuso, você não sai do parafuso, você continua até se esborrachar no chão. Tá? Então, equilíbrio e desequilíbrio, de fato, são duas faces da mesma moeda. E só conseguimos fazer o nosso movimento em direção àquilo que a gente deseja harmonicamente quando a gente conseguir equilibrar as nossas coisas da vida, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas obrigações e os nossos prazeres. Então, é isso que eu acho que a gente precisa sempre lembrar quando fala em equilíbrio. Equilíbrio, para mim, é fundamental. Eu faço isso sempre, 2, 3, 4, 5 vezes por ano. Obrigado, Caio. Valeu, Fulvio. Mais uma excelente contribuição sua aí, da sua própria vida, né, dos seus aprendizados, suas experiências. Seguindo aqui, bom, chegou agora a hora do pouso. A gente já fez o que tinha que ser feito até agora, né? Aproveitamos bastante aí dos compartilhamentos e de aprendizados do Fulvio ao longo de sua vida, né? Desde a infância até os dias atuais, como ele falou, né? Organizou a agenda dele de janeiro, né? Que é isso que toda a gente faz, a gente precisa organizar, né? Eu lembro sempre o gestor da Embraer que me contratou, ele volta e meia falava comigo, né? Kleber, take your time, né? Use o tempo a seu favor. Então, o tempo está aí, 24 horas por dia, 7 dias por semana, cada um de nós tem como organizar a sua própria agenda. E esse, por exemplo, só para dar um exemplo bem típico do trabalho com qualquer mentorado, seja de 7 a 70 a mais. Um deles é organizar a sua agenda semanal, né? Então, é um desafio comum para todos nós. Indo agora para a nossa aterrissagem, fazendo um pouso bem redondinho, bem macio, né? A liderança que sonha, voa junto e se realiza. Então, é assim, o ser humano, né, por natureza humana, ela se torna, de fato, mais grandiosa quando ela sonha e constrói juntos. Exemplo claro, né, para dar um deles. O, né, falecido e querido, né, e precisa ser honrado, né, e é um dos doutores honoris causa do ITA, né, o Marechal Casimiro Montenegro Filho, né? Vocês vejam, ele não construiu o ITA, e tem aí até hoje, de 50 até hoje, nós estamos aí completando, aliás, né,
mês que vem aí, 76 anos. Ou seja, não foi feito sozinho, existe um conjunto de líderes que foram se sucedendo, como diria a minha professora de História Geral, né? Se sucedendo sucessivamente e mantendo o valor e o êxito e o engajamento e a responsabilidade de, no final do dia, deixar o seu legado, a sua contribuição efetiva. Mesma coisa o engenheiro Osiris Silva, né? Ele fala a mesma coisa, ele fala que se não fosse ITA, não existiria Embraer, né? E se você conversar com vários pioneiros da Embraer, né, sabem o quanto que a liderança do engenheiro Osiris fez toda a diferença. E assim por diante, em várias iniciativas, né? Por exemplo, né, a primeira filha do ITA foi a Vibraz, que agora está sendo resgatada, né, em novos momentos da empresa. O segundo filho foi o INPE, a terceira foi a Embraer, e outros nasceram a partir do ITA, né? O quanto que o ITA já gerou de filhos e filhotes, né? Ou seja, o quanto que uma liderança que sonha e sonha junto traz outras pessoas que engrandecem o projeto e a vida, como o Fulvio deu o seu próprio exemplo em vários casos aqui, nesse momento, nesse nosso encontro. A aprender a aplicabilidade do modelo, né? Então, é assim, um modelo que funciona. Isso aí era algo que e foi um desafio que o líder do nosso projeto, o Manuel de Oliveira, nos colocou. Quer dizer, nossos aprendizados com a Embraer e tudo que a gente aprendeu na prática, e nos estudos e pesquisa, como o Fulvio já deu vários exemplos, né? A gente, né, vai deixar isso aí sem compartilhar isso, sem deixar um legado? Essa foi a pergunta dele. E, como resposta, né, a pergunta, o questionamento do Manuel de Oliveira, nasceu esse livro, feito a várias mãos, né? Efetivamente, né? Dos 5 direto coautores, né? Então, 10 mãos, né? Mais aquela que nos orientou e guiou com muita competência, né? A formatar isso e materializar isso num objeto, né? de literatura, de fato, né? Que está devidamente mencionada com o dever dos créditos no nosso livro e toda a equipe dela, né? Então, a ação é fundamental, né? A gente tem que transformar os nossos sonhos em ação, né? E isso equivale, e muito, à realização dos nossos sonhos e do nosso propósito de vida e trabalho, né? A aplicação daquelas sementinhas, né? Das sementes que trouxemos ao mundo e fizemos germinar ao longo de toda a nossa trajetória. Até hoje, né? O Fulvio já falou um monte, e eu também, Fulvio e eu estamos fazendo germinar nossas sementes. Ainda tem semente no saco, entendeu? E estamos compartilhando. Isso aqui faz parte da aplicação da nossa semente, juntamente com a Clarissa e toda a equipe da Amplexo Educação. E aqui, fechando, né, e também, obviamente, vou pedir ajuda ao Fulvio, a realização plena, né? E eu estou, pessoalmente, né, eu estou na fase do legado, né? Então, eu estou tendo esse privilégio de ter plena autonomia da minha agenda, né? Contribuindo como voluntário com vários, né? Eu brinco com meus mentorados, de 70 a 70 a mais, né? A minha faixa larga, e eu me delicio com isso, né? Então, eu me considero na plenitude, né? Essa oportunidade de poder ajudar outras pessoas no seu desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional, né? De tudo quanto é tipo, tudo quanto é demanda, né? Cada dia um flash, é um desafio, e continuar fazendo isso até o último suspiro, né? E é isso que eu venho fazendo, e com muito prazer, muita plenitude e muita realização. Fulvio, por favor, suas palavras. Legal, Kleber. Eu acho que esses últimos 3 slides são maravilhosos, e principalmente o capítulo 12 do nosso livro, porque ele lembra que liderar, ser líder,
puxar, como a gente costuma dizer na prática, né? Uma ideia, um fato, uma empresa, um grupo. Não é mandar. Mandar é diferente. Mandar, só eu tenho responsabilidade, só eu decido, só eu penso, os outros executam. Isso é muito chato, tanto para mim, que fico com tudo para mim, se eu mandar, eu tenho que pensar e imaginar e tomar conta de tudo, como para os outros, que não podem exercer o seu pensamento, eles apenas executam. Então, liderar é muito mais que mandar, é muito mais não, é bem diferente de mandar. A gente, no livro, a gente diz que liderar é voar junto. Isso é liderar. É que nem o meu instrutor, que estava lá no dia que eu solei, e que eu tenho certeza que ele estava com o coração na mão, voando junto comigo, com eu sozinho lá em cima. E quando eu comecei a demorar, ele deve ter se desesperado, com certeza. Onde é que esse moleque foi? Cadê esse moleque? Por quê? Porque ele era um líder, ele não era um chefe. Ele me transmitiu segurança e conhecimento, não ordens. Isso é liderar. E foi o que eu fiz em todos os meus projetos de vida, todos, sem exceção. Dei 2 exemplos aqui, que o Kleber pediu, mas todos, sem exceção. Teve um projeto, inclusive, que foi muito interessante, porque eu chamei uma pessoa para me ajudar, porque eu não tinha todos os conhecimentos do mundo, nunca terei, ninguém terá. Tem uma única pessoa que tinha todos os conhecimentos do mundo, e essa pessoa foi pregada na cruz por causa disso, né? Então, eu não quero ser pregado na cruz, então eu não tenho esses conhecimentos. Eu tenho meus limites. Então, eu chamei essa pessoa para me ajudar. Combinamos o projeto, fomos trabalhar os dois, só nós dois nesse projeto, um projeto internacional do outro lado do planeta Terra, não era aqui no Brasil. Fizemos o projeto, aí na hora que eu fui pagar ele, eu dei assim, estava fazendo o pagamento, ele, ué, mas é tudo isso para mim? Aí eu falei, claro, fulano, você fez 70% do trabalho, eu fiz 30%. Você fica com 70% do dinheiro, eu fico com 30%, uai, nada mais justo. E ele falou assim, nossa, pensei que você ia fazer o contrário. Eu falei, de jeito nenhum. Por quê? Porque um ajuda o outro. Você tinha mais conhecimento que eu nessa área, eu tinha o problema na mão, o cliente na mão, a necessidade, e você me ajudou. E você me ajudou com 70% do que eu precisava, então você fica com 70%. Daí os pilares, o bom, o belo e o justo. Gente, se as coisas feitas, executadas e sentidas são boas, para mim e para os outros, são belas para mim e para os outros, não tem como não ser justo para mim e para os outros. Essas 3 coisas andam sempre juntas. E quem falava isso, ninguém mais, ninguém menos do que Aristóteles. E ele não tinha nem um pingo de dúvida de que isso era verdade. E hoje, até hoje a gente vê que isso é fato. E aí eu volto lá naquela pergunta que eu deixei aberta lá no começo, da diferença entre uma empresa e uma pessoa. Vocês perceberam que tudo que uma empresa tem que fazer para que ela dê certo é muito parecido com tudo que uma pessoa tem que fazer para que ela seja feliz e tenha sucesso? É o espírito. É o seu ser. Eu vou ser o maestro Karabchevsky, um dos maiores maestros da nossa história. O meu espírito é ser maestro. O meu espírito é virar as mãozinhas na frente dos outros para que a música fique mais bonita do que se eu não estivesse ali. Não é porque eu sou bom, é porque eu estou ali e faço parte daquele grupo e eu faço esta parte do trabalho, que é a parte de levantar as mãozinhas para que o pessoal entre na hora certa, com a intensidade certa, e o cara ficou famoso no mundo inteiro. Isaac Karabchevsky, um dos maiores maestros da nossa história. É o espírito dele ser maestro. O espírito do piloto de caça é ser
piloto de caça. O espírito da águia é ser águia. As empresas também. O espírito da Embraer é ser a melhor empresa do mundo para o mundo. Algumas empresas querem ser a melhor empresa do mundo, ponto. Não é esse o espírito da Embraer. O da Embraer é ser a melhor empresa do mundo para o mundo. O nosso, como ser humano, deve ser o melhor ser humano do mundo para o mundo. Naquilo que eu sei fazer. A Embraer não sabe fazer carro, ela sabe fazer avião. Eu não sei, por exemplo, cozinhar bem. Eu sei fazer videoconferência com vocês. Sei fazer videoconferência com vocês. Mas não sei cozinhar bem. Então, alguém tem que cozinhar para mim. E eu faço videoconferência para essas pessoas. E assim vai. Então, esse é o meu espírito. E como é que eu adquiri isso? E como é que uma empresa adquire isso? Como o Kleber falou, Peter Senge criou o conceito. Peter Senge, aquele estudioso de Stanford que o Kleber falou, ele criou o conceito da empresa que aprende. Daí essa frasezinha da educação corporativa. A força da educação corporativa, a educação corporativa que nutre, que alimenta. Se a empresa não for igual a gente, nós estamos todo dia aprendendo. Todo dia estamos aprendendo uma coisa nova, que nem o Kleber falou. Eu todo dia estou lendo um livro novo, diferente, aprendendo alguma coisa diferente, ou com um livro, ou com alguém, ou até na internet. Ontem à noite eu estava estudando algumas coisas sobre IA, que eu estou aprendendo muito sobre IA ainda. Estou aprendendo. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. A empresa também, ela precisa aprender para crescer. Imagina se eu não tivesse inovado e aprendido, junto com os meus amigos, um jeito novo de fazer aquele avião executivo. O avião tinha morrido, a Embraer não tinha crescido, criado uma divisão de aviação executiva, e não seria a força que é, sendo um avião de sucesso há 13 anos. Eu aprendi, a empresa aprendeu, ficou com esse conhecimento, eu fiquei com a minha parte do meu conhecimento e continuei aprendendo, e a empresa continua aprendendo. E criou o Phenom, criou os outros filhotes daquele primeiro projeto, porque ela aprendeu outras coisas, ela continuou crescendo. Então, o que a gente tentou colocar nesse livro é que esse livro seja quase que um manual, seja quase que uma referência, para que todos nós, pessoas ou empresas, consigamos voar alto, sem teto, sem limite, sem ninguém dizer para a gente, para que daqui você não vai. Não, eu vou sim, eu quero ir para Marte, eu quero ir para Vênus, eu quero curar o câncer, eu quero inventar alimentos que salvem a humanidade da fome, eu quero criar novas coisas de matemática que vão ajudar a melhorar os cálculos. Eu quero e eu vou fazer. Então, esse nosso livro, nossa intenção, humilde intenção, era pegar todo esse aprendizado de vários anos de Embraer e colocar num livro que fosse quase que como um manual. Só que não como um manual tradicional que ordena o que você faz, que é muito do que a gente acha na internet hoje. Na internet hoje a gente acha muita coisa que diz assim, escreva isso, aperte tal botão, faça aquilo. Não. A gente queria um manual de conceitos, um manual de fundamentos, um manual de bases que você pudesse usar para ser o melhor cozinheiro do mundo, o melhor engenheiro do mundo, o melhor pai do mundo, o melhor astronauta do mundo, não interessa. O melhor que você quiser ser, você será seguindo esse manual. Eu vejo, e ontem eu e o Kleber estávamos comemorando uma mentorada nossa que finalmente descobriu quem ela é, e finalmente resolveu ser quem ela é, e com medo, mas com coragem, resolveu ser disruptiva e desbravar o mundo. Hoje ela está nos Estados Unidos, saiu daqui do Brasil, foi embora, está fazendo sucesso lá, e daqui a pouco ela vai para a Europa, já está tudo combinado, vai fazer sucesso na Europa também, porque ela teve coragem, ela seguiu passos importantes, ela aprendeu continuamente, foi se aperfeiçoando e foi se melhorando. Então, é isso que a gente deseja
que cada um de vocês, todos, inclusive os papais e as mamães que estão assistindo, possam aproveitar, seja para ter um emprego melhor, seja para ter uma aula melhor na escola, seja para ter um amigo melhor na escola, um amigo melhor na família ou em casa. É isso que a gente quer, que esse manual sirva para isso. Obrigado pela oportunidade de falar, Kleber, essa conclusão. E realizar o sonho é isso, é ter essas coisas melhores em volta da gente. Não a gente sozinho ser melhor, mas todo mundo em volta da gente ser melhor. Obrigado, Kleber. Eu que agradeço, Fúvio, por toda esses seus compartilhamentos, esse exemplo, né, de vários aspectos da sua biografia, como eu já falei aqui, muito rica, e cada vez que eu ouço você falando e compartilhando, é sempre algo a mais que eu aprendo. Então, a gente encerra aqui a nossa parte de apresentação e a gente agora fica à disposição, né? Seguindo aí a nossa querida mestra Clarissa, né? Clarissa,